grande dor que o meu Senhor me deu perdão, não hesitou em me salvar. Por seu amor me perdoou. Foi lá na cruz com seu amor. Foi lá na cruz que consumou a salvação. E grato sou, direi então, que lá na cruz o Salvador me deu perdão. Estes são relatos dos acontecimentos da paixão de Nosso Senhor. Eventos que ocorreram em um passado distante, em uma terra distante, em uma cruz tão distante. Hoje, e juntos, vamos relembrar coisas que nunca deveriam ser esquecidas para pôr em perspectiva clara um retrato que está fora de foco. Vamos revisitar uma história atemporal que fala de um amor que ocorreu há muito tempo, em uma cruz tão distante, sobre uma colina muito longe. Jesus, o Filho de Deus, morreu em uma cruz de madeira pelos pecados do mundo. Você e eu não estávamos lá para vê-lo ou ouvi-lo, mas Deus o viu. E por seu amor infinito, nos resgatou da morte para a vida. Deus chegam à cidade santa para celebrar a Páscoa. Multidões se reúnem nas vielas e nas ruas dessa antiga metrópole. Em meio à opressão romana, há um sentimento de alegria e expectativa em Jerusalém. Ao longe, vozes podem ser ouvidas. Um homem diferente e gentil, montado no jumentinho, é liderado pela multidão fervilhante. Jesus entra em Jerusalém acompanhado de gritos e bajulações de seu povo. Uma multidão saúda Jesus com ramos de palmeiras, dizendo: Hosana! Hosana!
É Páscoa e há muito a comemorar. Na Páscoa, relembramos o ápice dramático dos divinos milagres que levaram ao grande êxodo da escravidão no Egito. Os dias do deserto são agora uma lembrança distante. Os filhos de Israel têm sido objeto singular da provisão de Deus e de sua proteção. É um momento de agradecimento e de louvor. É um momento para trazer sacrifícios perante o Senhor e recordar a sua bondade. Aleluia! Cantem louvores a Jeová. No meio da folia desenfreada, paira a sombra de uma tragédia implacável. Os poderosos exploram os peregrinos que vieram oferecer seus sacrifícios ao Senhor. A ganância superou a lealdade. Os corredores do templo foram tomados de ambição. O povo de Deus está sendo enganado. Os mercadores trocaram o zelo da casa de Deus pelo lucro. Jesus não hesita em enfrentar a hipocrisia.
Ele derruba as mesas dos ladrões e os leva para fora do templo. Como autor de tudo que existe, falando com autoridade, Jesus declara que a casa de seu Pai será chamada casa de oração. Embora Cristo tenha falado a verdade sobre a corrupção dos mercadores, suas palavras perturbaram os sábios e os poderosos. A opinião pública começou a girar sobre ele durante a semana da celebração. Cristo sabia disso, pois nada escapa à sua onisciência. Na véspera dos acontecimentos que definiram a razão de sua vinda à terra, o Senhor escolhe seus amigos mais próximos para a última ceia. Esse grupo composto de desajustados, descontentes, pescadores, passaram os últimos 3 anos andando pelas estradas da Judéia com Jesus. Naquela noite, enquanto todos ceavam,
o pão foi partido com um novo significado. Naquela noite, o cálice foi passado de forma singular. Naquela noite, os discípulos de Jesus ouviram coisas que os fizeram estremecer. Naquela noite, eles viram coisas que lhes deram uma nova visão. Eles foram para um jardim orar com o Mestre e perceberam que estavam às vésperas de eventos que iriam mudar o curso da história da humanidade.
do Getsemane para o Gólgota, do Gólgota para o túmulo que foi feito para mim e para você. Mas somente um poderia trilhar esse caminho. Jesus é o Cordeiro de Glória que será morto pelos pecados do mundo. Jesus morreu numa rude cruz. Pode até parecer que se tudo isso aconteceu em uma cruz tão distante, o sacrifício de Jesus está distante de nós. Ele morreu por você e por mim. Não podemos ficar distantes dessa história e perdemos a oportunidade de experimentar a magnitude do amor de Deus. Devemos nos aproximar, encarar o que nunca poderemos compreender. Devemos enfrentar nossos medos e pecados que nos afastam do grandioso amor que vem de Deus. Jesus morreu de braços abertos e hoje continua de braços abertos, esperando por você. E numa cruz morreu Jesus, com grande dor Ele expirou, nos dando salvação. Sim, foi por mim e por você, amou-nos com seu terno amor para dar-nos seu perdão. Na rude cruz a vida ofertou, na rude cruz o amor se consumou. Foi por todos nós que se entregou, por sua graça e perdão. Na rude cruz, a dor da cruz não foi em vão, pois a igreja viva está levando a salvação. E o grato sou e vou seguir os passos santos do meu Rei para sempre prosseguir. Na rude cruz a vida ofertou, na rude cruz o amor
O coral vem nos lembrar essa grande e bela história de um Deus e seu grande amor pela coroa da criação, que é a humanidade, criado à sua imagem, criado à sua semelhança, mas que vivenciou a queda, na quebra da aliança, no pecado cometido, começou a sofrer então a história dos danos do pecado. O coral nos lembra a história do maravilhoso Deus, que age com compaixão, que age com perdão, o Deus Santo, que vem ao encontro do pecador, vem com graça e verdade, vem com bondade, vem para torná-lo seu filho, vem para fazer dele herdeiro do seu reino, vem para dar-lhe nova vida, vem para ajudá-lo a vencer o pecado que o vencia, vem para conceder vitória sobre a morte. Aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, porque o Senhor Deus é aquele que deu vida por nós. Normalmente os deuses pedem sacrifício, o nosso é aquele que se sacrifica. Normalmente os deuses são aqueles que esperam adoração, veneração, esperam receber holocaustos, ofertas. Mas o nosso Deus é o Deus que se faz oferta por nós. Jesus vem ao mundo, mas vem para dar a sua vida, para verter o seu sangue, para expressar amor, para trazer compaixão e graça. Quero chamar a sua atenção para a palavra de Paulo aos irmãos nossos em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11. Se você tiver a sua Bíblia e puder acessá-la ou abri-la. Gálatas 6, a partir do verso 11, Paulo vai falar de que ao ser humano não há em nada que se gloriar, em razão da sua natureza pecaminosa, em razão dos seus atos vil, das suas falhas, da sua iniquidade, dos seus erros. O ser humano só pode se gloriar, se gloria-se na cruz de Cristo, que manifesta da parte de Deus tão grandiosa graça e poder em nosso favor. Paulo vai nos dizer então: vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrange a vos circuncidardes, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia, seja com eles e sobre o Israel de Deus. Paulo está nos lembrando essa grande verdade do Evangelho, a eficácia de uma cruz tão distante. Há quase 2000 anos Jesus foi pendurado no madeiro em Jerusalém, foi julgado, foi crucificado, sendo justo, foi condenado como malfeitor. Mas as ações que o levam à cruz não são ações humanas, não é um plano apenas do ser humano, do sumo sacerdote, ou do poder de Pôncio Pilatos que ordena a sua crucificação. É muito mais que isso, é a ação de Deus, é a ação da graça, é o visitar do Senhor ao ser humano e a história do ser humano com perdão, com compaixão. Essa cruz tão distante historicamente de nós,
tão distante geograficamente de São José dos Campos, traz na sua mensagem e na sua ação junto aos homens uma eficácia muito grandiosa, porque ela alcança a minha vida e a sua. Ela manifesta amor de Deus pelo meu pecado e pelo seu. Ela demonstra o poder de Deus que pode alcançar o perdido, alcançar de maneira graciosa, não levando em conta os nossos pecados, não nos tratando segundo a nossa iniquidade, mas se tornando um Deus ferido, julgado, maltratado, morto. Para levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades e os danos que o pecado traz à nossa vida, à nossa história. Ela me alcançou. Ela fez de mim uma nova criatura. Ela me deixou nascer de novo, ela fez nascer em mim uma esperança de vitória sobre o pecado que me vencia. Ela traz ao meu coração, à alma e ao seu. Se cremos em Cristo, se vemos no sacrifício de Cristo o amor de Deus revelado para a salvação daquele que crê, ela traz para nós a possibilidade e a certeza de que vamos vencer também a morte. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, mas há o dom gratuito de Deus, a graça de Deus que se revela, que se manifesta, dom gratuito de Deus que salva o perdido, num sangue eficaz vertido na cruz do pecado, na cruz do Calvário, que purifica o nosso coração, que lava a nossa alma e que nos traz o direito de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros do seu reino. A mensagem da cruz, a graça da cruz, o amor de Deus que se contempla no Calvário, na cruz de Jerusalém, é aquela que abençoa a minha história, a minha vida hoje, e a vida de tantas pessoas que reconhecem em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, trazendo ao seu viver uma possibilidade de nova vida, de novas perspectivas. Aquele que era vencido pelo pecado, agora vence o pecado. Aquele que era tomado pelas artimanhas malignas e era derrotado pelo diabo, hoje pode resisti-lo e vencê-lo, até que ele fuja de vós. Aquele que estava condenado à morte, à eternidade, sem Deus, agora vive na esperança de um viver eterno, de um viver com gozo, de um viver em paz, de um viver para sempre, de um viver ao lado do Senhor que nos abençoa. Uma cruz tão distante que alcança a nossa vida, que traz sobre nós o amor de Deus que nos sustenta, que nos ampara, e se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado, que agisse em nosso favor, que morresse em nosso lugar, que padecesse em razão do nosso pecado, para nos livrar de tão dura morte, de tão grande sofrimento, para nos presentear com a vida que Ele tem, vida eterna, vida de gozo, vida para sempre. É bem verdade que muitos caminham longe dessa história. Muitos não percebem o alcance desse amor, não recebem a influência transformada dessa graça. Mantenham seus corações longe de Cristo e da cruz de Cristo, por não entender o seu amor, por não perceber a eficácia dessa história bendita, graciosa, divina. Muitos ridicularizam a cruz. Muitos negam o nosso Salvador, o nosso Senhor. Alguns seguem nos seus princípios, nos seus valores, nas suas falácias, nos seus engodos. Muitos se envolvem com os seus pecados, como se Deus não existisse e como se um dia Ele não viesse nos pedir conta de tudo que fazemos, de tudo que vivemos, de tudo que realizamos e julgasse cada uma das nossas obras para condenar ao inferno, a eternidade sem Deus, a condenação e a morte, aquele que não pode pagar por um pecado sequer,
mas é capaz de cometer muitos deles, por pensamentos ou palavras, por ações, por reações, por omissões. Em seus corações endurecidos, se mantém distante da cruz, distante da graça que na cruz se revela, distantes do amor de Deus, embora esse amor viesse para nos alcançar de maneira que nada pudesse nos separar dele, como Paulo também menciona aos Romanos, capítulo 8. Zombam do nosso Senhor, zombam da nossa fé. São capazes de fazer chacota do seu nome santo e de desprezar a sua obra maravilhosa de graça que na cruz se revela para nós. Há muita gente que ainda se mantém distante da cruz, quando deveria se lançar aos pés da cruz. Como a canção que cantamos, que o poeta sacro nos ensina, quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte. A bênção de Deus para aquele que se aproxima, a juízo de Deus para aquele que se distancia, a graça de Deus que salva o perdido para aquele que crê, a condenação de Deus para aquele que não crê, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por isso o coral nos traz esta mensagem tão preciosa, de uma cruz tão distante que abençoa a sua vida com salvação. Se você se lança aos pés do Senhor e o reconhece como o Senhor da sua vida, se você vê em Jesus o Salvador, que veio de Deus, que veio dos céus, que veio perdoar os seus pecados, que veio padecer por causa da sua iniquidade, que veio se tornar o caminho da verdade, da vida, que te leva para os braços do Pai Celeste, para a vida com Deus, para a vida eterna. Mas o coral vem nos lembrar e vem exercer a tarefa que o cristão tem, de proclamar uma verdade que anuncia a salvação, para que aquele que está distante possa se aproximar, para que aquele que ainda não viu, não enxergou, possa ver, para que aquele que ainda não aguçou os ouvidos para ouvir, ouça a mensagem de Deus ao perdido, a boa nova de salvação que o Senhor nos dá, é que nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma boa nova de grande alegria. Que dá para o homem perdido um caminho certo. Que dá para aquele que está no desespero a possibilidade de andar com esperança. Que torna aquele que está morto, vivo para viver a vida com Deus. Glorificando ao Senhor na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, que Deus reserva para aquele que o ama. Para aquele que se aproxima dele, para aquele que se coloca junto e diante da cruz. Nós não podemos viver a nossa história distante dessa história. Nós não podemos conduzir a nossa vida distante da cruz que foi erguida no Calvário. Porque é junto à cruz que somos abençoados, que somos enriquecidos, que somos perdoados, que somos assistidos nas nossas necessidades, nas nossas fragilidades, na impossibilidade da nossa vida de nos salvar por nós mesmos, entendendo o amor de Deus e o sacrifício que Ele fez por nós. Devemos nos colocar diante desta cruz, erguida tão distante, tão longe, há tanto tempo, mas que traz sobre nós a mesma graça, o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo perdão, que nos oferece a mesma vida, que foi oferecida por Cristo lá atrás, e que traz sobre nós, sobre a nossa existência e história, a mesma eficácia de um sangue que nos purifica de todo pecado, e que nos coloca no caminho em que devemos andar, no caminho que leva à direção do céu, no caminho que nos deixa ao alcance do perdão, da graça bendita, que de Deus se revela para nós. Desafio ao meu coração é
não deixar que nada me distancie desta cruz. Me esforçar para que a cada dia a minha vida esteja mais perto, mais próximo da cruz de Cristo. Que ela não esteja tão distante, mas que a eficácia do seu sacrifício, do seu amor, seja contemplado, vivenciado na minha vida a cada dia. Que a graça de Deus que se ergueu no Calvário, seja a graça que me abençoe na história da minha vida, no conduzir do meu coração, no exercício do meu trabalho, no convívio com os meus amigos, no combater do bom combate, no enfrentar dos desafios. Que a proximidade da cruz de Cristo me aproxime do amor de Deus que me sustenta, que me ampara, que me dá certeza de vitória sobre o diabo, de vitória sobre o pecado, de vitória sobre a morte. Que o meu viver seja aquele que leve outros ao conhecimento da graça de Deus que na cruz se revela, para que aquele que está longe possa se aproximar, para que aquele que ainda não recebeu, não percebeu, não conheceu, a partir do meu viver, da minha fé, do meu procedimento, do meu desejo de serviço ao Evangelho, tem a possibilidade de se colocar e colocar os seus pés nesse caminho, no caminho dessa graça, no caminho desta verdade, no caminho desse amor, que de forma grandiosa nada possa impedi-los de se aproximar da cruz de Cristo como nós. Que se veja em nós o nosso Senhor, pela palavra que falo, o Senhor fale, pelo gesto que manifesto, o Senhor atue, pelo silêncio, pela ação ou pela reação, seja o caminho da salvação apontado pela nossa vida, usando de dons, usando de talentos, usando da vida, usando da voz, como o coral nessa noite, possamos lembrar as pessoas de que há uma ação grandiosa de Deus, manifesta numa cruz tão distante lá em Jerusalém, que abre um caminho de possibilidades, de salvação, de graça, de bênção, para aquele que crê, e para aquele que o recebe, e para aquele que o aceita, e para aquele que de uma forma tão singela, tão verdadeira, tão sincera, consegue crer num evangelho tão simples, de que Deus ama o perdido, de que Deus se importa com o pecador, de que Deus não mediu esforços e não mede esforços para alcançá-los, para abençoá-los, para enriquecê-los, e que a mão de Deus se estende para aquele que se coloca junto à cruz, com o coração confiante. Paulo diz que eu não me glorio em nada, no título que tenho, no sucesso que alcancei, na família que pude edificar, que eu não me glorie no meu conhecimento, na força do meu braço, mas que eu me glorie na graça de Deus, que na cruz de Cristo se revela para mim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que o seu caminhar seja próximo, perto desta cruz, que foi erguida tão distante de nós, mas que nos abençoa de forma tão grandiosa. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, nós vamos orar. Quem sabe ao observar a sua vida, você tem percebido que os seus passos não vão na direção da cruz, mas se distanciam dela, não te levam para perto da graça de Deus, do amor de Deus, mas surgem como muros que se separam do grandioso amor do Senhor, que se revela na cruz em seu favor. É o tempo de dar meia volta, de converter dos seus maus caminhos, e de dirigir os seus passos
para junto à cruz de Cristo, onde há misericórdia, onde há graça, onde há perdão, onde há bondade, onde há compaixão, onde há salvação de Deus para você e para mim. Se você já está perto da cruz, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, e que a sua oração seja em favor daquele que você quer alcançar, com a boa nova do Evangelho. Que a partir de você, do seu proceder, da sua palavra, da mão que você estende, do ouvido que você coloca pronto para um desabafo, o Senhor possa aproximar corações distantes da graça bendita que se revela na cruz para nós. Pai querido, nós te louvamos nesse tempo de celebração, de culto, de ouvir a tua palavra proclamada através das canções ao nosso coração, à nossa alma, que nos lembra essa história maravilhosa do teu amor, essa história graciosa do perdão de Deus para o perdido, um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, que se importa com o pecador, com o falho, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que vem ao encontro daquele que anda morto, morto por seus delitos e pecados, um Deus que, contemplando a nossa impossibilidade, atua na história, morrendo em nosso lugar, ofertando a sua vida em nosso favor, para que novas possibilidades pudessem surgir e nós viéssemos a experimentar a nova vida da nova criatura, que faz de nós teus filhos e herdeiros do teu reino, e que nos coloca no caminho da eternidade, trazendo para nós como promessa dos céus a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, preparada pelo Senhor, com gozo, com paz, para aqueles que o amam. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, e nos colocou diante dos olhos um caminho de misericórdia e bondade, e onde o Senhor contemplar no ser humano o coração contrito, sobre esta vida, vai repousar a tua misericórdia e o teu perdão. Junto a esse coração, ó Pai, vai se manifestar a tua graça salvadora, para aquele que crê, não continuar, ó Pai, sendo derrotado, sendo ferido pelos danos do pecado, mas caminhar na nova vida que vem do Senhor, que vem dos céus, que vem do teu agir, da tua providência, e que nos coloca no caminho da salvação, no caminho do teu amor, no caminho do teu cuidado, no caminho da tua providência, no caminho da eternidade. Se andamos distantes do Senhor, se os nossos pecados têm feito separação entre nós e o nosso Deus, tem misericórdia de nós e perdoa. Se algo, ó Pai, tem impedido de vivenciarmos o teu amor, sabemos que a graça revelada na cruz do Calvário, do amor de Deus pelo perdido, é graça que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do tempo presente que vivemos, nem coisas futuras que possam surgir por aí, podem nos separar do grande amor de Deus, revelado em Cristo Jesus por nós. Por isso nos alcance, nos abençoe, ouça a nossa prece, contemple o coração contrito e arrependido e nos perdoe. E que ao exemplo do nosso coral nesta noite, possamos usar da nossa vida, da nossa voz, para aproximar aqueles que estão distantes da cruz, para que possam conhecer o amor perfeito do Pai Celeste, para que possam ver em Jesus o Salvador pessoal dos seus corações e das suas almas. Nós que não podemos salvar, podemos apontar o caminho da salvação. Nós que não temos condições nenhuma de quebrantar o coração humano, podemos clamar para aquele que quebranta. Nós que vivemos as nossas impossibilidades, podemos nos curvar diante do Deus para o qual não há impossíveis, e rogar do Senhor
cuidado à nossa vida, à nossa casa, à nossa cidade, ao nosso país, às situações, às circunstâncias do mundo que, quem sabe, nos amedrontam, nos apavoram. Senhor, o que está fora do nosso controle, está dentro do agir precioso das Tuas mãos, que abala a nossa alma, não abala o Senhor. E o que surpreende a nossa mente, não surpreende a mente de Deus que conhece todas as coisas. Por isso, se há alguém aqui clamando ao Pai, pedindo do Senhor ajuda, socorro, para casa, para a família, para o amigo, para o familiar, para situações complicadas no trabalho, nos estudos, para desentendimentos familiares, ou desentendimentos no ciclo de relacionamento social que precisam ser reatados, restabelecidos. Se alguém pede o restaurar da sorte na caminhada contigo, no serviço prestado à tua seara, ouve dos céus, estenda para essas vidas as tuas mãos, quer seja aqui no templo, quer sejam nas suas casas, que o abençoar do Senhor grandioso alcance cada vida, de maneira, ó Pai, a que possam perceber que o Senhor tira do teu altar uma ação de providência, de cuidado e de carinho, para assistir aquele que clama, dizendo, tem compaixão de mim e ajuda. Saiamos daqui, certos, seguros, de que esse foi um tempo que nos aproximou do Senhor, nos aproximou da Tua graça e bondade, da Tua salvação e do Teu perdão, para a glória do Teu nome e para a alegria da nossa vida no Senhor, em Cristo Jesus oramos, amém. Quero convidar os irmãos presbíteros que venham à mesa. Se é um tempo precioso para nós, vamos celebrar a ceia, vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos ter um tempo de considerar o nosso caminho, considerar os nossos pecados, porque o amor de Deus que se revela é amor que perdoa o perdido. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos de fato, de verdade, de sinceridade, de coração e alma, considerar os nossos caminhos, verificar se há em nós algum caminho mau e pedir de Deus o guiar, o conduzir pelo caminho eterno. Examine-se o homem a si mesmo, homem e mulher, e assim coma do pão e beba do cálice, que a graça grandiosa do Senhor abençoe abundantemente o seu coração. Nós vamos ter um hino para cantarmos juntos, adorando a Deus, enquanto você recebe os elementos do pão e do cálice. Receba o elemento, aguarde para que possamos tomar e comer juntos, celebrando a graça de Deus que nos assiste, que faz de nós seus filhos, herdeiros grandiosos do seu amor, da sua salvação. Se você é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, nos dá alegria, companhia neste culto, nessa celebração. Você é nosso convidado, convidada a comer do pão, a beber do cálice. Que a graça do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a igreja a partir de você também. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu.
se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado e maravilha de amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Por gentileza, queridos, aqueles que puderem se coloquem em pé. A mensagem do Evangelho é simples e clara. A razão dos nossos pecados, nós estamos perdidos e condenados à morte e ao inferno. Não podemos nos salvar, não há nada que façamos que traga de Deus suficientemente perdão e graça para nós. Mas o amor de Deus é o amor que se revela na cruz, numa cruz distante, mas eficaz, que alcança o nosso coração com perdão e graça, para que todo aquele que nele crê em Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, não pereça os danos do pecado, da morte, mas receba de Deus o dom gratuito da vida eterna, e viva com o Senhor, vida sem fim, vida abundante, vida feliz. Por isso que Jesus, à mesa com os discípulos, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós, para a remissão de pecados. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, com o mesmo propósito, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança. Meu sangue derramado em favor de vós, para a remissão de pecados, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, sua eficácia, sua graça, sua bondade, sua compaixão, até que ele venha. Nós vamos ser conduzidos numa palavra de oração. Nosso irmão Roberto Fonseca vai orar. Depois seremos despedidos aqui com bênção, mas vamos permanecer nos nossos lugares, porque o coral preparou mais uma canção para edificar o nosso coração também. Então vamos orar, depois recebemos a bênção de Deus, nos assentarmos e sermos edificados com o coral da igreja em mais uma canção para a glória de Deus, e que Deus abençoe muito a sua vida, sendo gracioso para convosco a cada dia, a cada instante. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque Cristo morreu por nós na cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos participar desta mesa e podemos relembrar, Senhor. E isso fortalece a nossa fé, isso nos anima. Que nós possamos, ó Pai, espelhar esse milagre da cruz nas nossas vidas e possamos, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos para que mais pessoas possam olhar para a cruz e crer no Senhor Jesus. Amém. E serem salvos. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos e pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. E vós que não erais povo de Deus, mas agora sois povo do Senhor, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançastes misericórdia em Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a companhia amável benfazeja de Cristo Jesus, nosso Senhor, que o poder do Espírito Santo de Deus possa abençoar e conduzir a sua vida como bem a todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.
Deus abençoe muito o seu viver. Nos alegramos com a sua companhia. Que a semana seja de paz, de bons resultados, de um abençoar forte do Senhor a sua vida, a sua casa. Mais importante do que qualquer acontecimento está a ressurreição de Jesus, o Cristo. Nunca houve e nunca haverá algo parecido com a ressurreição. Nada se compara ao impacto e à importância de Jesus Cristo vencer a morte e ascender ao céu novamente. Alguns que estavam mortos também ressuscitaram. Tudo que o pecado manchou, a ressurreição tornou limpo. Não há palavras que possam expressar o impacto e a proclamação daquela manhã gloriosa de Páscoa. Ele não está aqui, aleluia, ele ressuscitou. Cantemos